Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast 095, direto aqui da Rádio 107 FM, Monte Roraima, um oferecimento aí da nossa empresa querida Eleve Fit. E estamos agora iniciando o mês de dezembro, né? Nosso último mês do ano, mês de festa, mês de ressignificação. E você que é empresário, que pretende empreender, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Informação Inteligente, que está voltado diretamente aí para tratar de assuntos voltados para o comércio, ideias de negócios e muito mais. E hoje teremos uma participação especial com um querido amigo, nosso corredor aí, também fundador da equipe Jabuti do Lavrado, nosso amigo Ricardo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Para a gente é um prazer ter você aqui no nosso programa, que está aí, é um programa novo, mas graças à sua audiência, né, tem chegado a várias pessoas, trazendo aí, de fato, uma comunicação inteligente para o nosso mercado empresarial. E eu vou falar um pouquinho aqui, né, sobre o Ricardo. O Ricardo, ele tem já uma trajetória realmente fantástica aí nesse esporte que cresceu de uma maneira muito exponencial, né? Que são as corridas de rua. O Ricardo, pelo nosso pesquisa aqui, pelas informações que tivemos, ele participa dessa corrida amadora há mais de 10 anos e hoje é uma corrida que se tornou referência, né, no cenário esportivo roraimense. Ele já participou de provas que vai desde 5 km até 100 km, capaz, coisa absurda aqui, o homem é brabo mesmo, né? E encontrou no esporte uma qualidade de vida. A gente estava batendo um papo aqui mais cedo sobre esse tema, ou seja, você sair da manada é realmente desafiador, né? E hoje ele criou um espaço de convivência social dentro do esporte. Desde 2017, juntamente com 3 amigos, né, fundou aí a Jabuti do Lavrado, ou seja, ela está aí indo para praticamente quase 10 anos aí. Hoje essa equipe ela tem um número aproximado de 2.500 atletas, né, reúne dentro dessa equipe. Já a gente vai falar sobre números também. E assim, pessoal, o que é legal da corrida? Ela é universal, né? Ela abrange todas as faixas etárias, todos os tipos de pessoas com necessidades especiais, todos os níveis também. E a gente não poderia deixar de falar dentro do nosso programa, do podcast 095, desse esporte. Até porque, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que levanta a bandeira do esporte e para isso vamos conversar aqui com o nosso querido Ricardo Rodrigues. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Felipe. É uma grande honra e a gente tem que aproveitar essas oportunidades para falar sobre o nosso esporte. Uhum. Se nós vendemos qualidade de vida, se nós queremos defender essa bandeira da corrida, a gente tem que aproveitar essas oportunidades porque um programa como esse ele gera mais capilaridade, né? Enfim, a gente consegue chegar muito mais longe com uma informação legal e acessível e dinâmica também. Perfeito. Olha, pessoal, eu acho que vocês vão gostar bastante desse bate-papo, porque para quem tem curiosidade, como funcionam as corridas, né? O que é necessário, será que é só realmente, como diz, calçar o tênis e ir para a rua, né? Vamos tirar várias dúvidas aqui nesse nosso bate-papo com o Ricardo. Ele que já tem nos acompanhado também durante um tempo com a Eleve Fit, né? Que é a empresa da qual sou sócio proprietário. E lá nós temos... A gente mudou também muito o cenário dos nossos produtos, né? Inclusive temos alguns aqui na mesa que a gente vai já falar também. Porque antes a Eleve Fit era só focada na performance, né? Whey, pré-treino, creatina, aquela coisa básica para musculação. E lembrando que a Eleve surgiu depois da pandemia. Então a gente começou ali com aquela parte da performance, muita gente querendo ir para academia sem entender o que estava tomando também suplemento. E aí a gente foi nessa proposta. E depois de uns 1 ano e meio mais ou menos, conheci o Ricardo na nossa loja que era lá na Villeroy, né? E o Ricardo, a gente, nas nossas conversas, falou: olha, Felipe, a gente tem uma equipe de corrida e eu nem entendia tanto sobre corrida assim. E olha que eu já fui corredor um bom tempo atrás, antes de tudo, desde 2017, por aí, Ricardo, eu já corria.
em algumas corridas que tinham. Eu tinha muita medalha, muita coisa, mas pô, eu era bem levinho também. Mas assim, eu só ia pra rua, corria, participava das corridas e não tinha toda essa proposta que hoje é o cenário de corrida. E aí eu falei, Ricardo, vamos participar. Eu lembro que a gente participou de algumas também, até do Ministério Público, né, do qual você é funcionário lá, né, é servidor público. E assim, a gente foi formando uma parceria. Mas de 2023 para cá, eu acho que houve um boom, de fato, da corrida, né? As equipes cresceram e houve, de fato, as pessoas perceberam o seguinte, cara, o negócio não é só amador, não, tem um profissional envolvido aí no meio também. E aí, meu amigo, nos fala então, né, nesse primeiro momento, pelo que eu vi aqui em 2017, foi isso, Ricardo, que começou a equipe? Como que surgiu a ideia da equipe, né, Jabuti do Lavrado? Bom, primeiro lembrar que nessas visitas que nós fazemos à Eleve Fit, eu sempre batia na tecla, Felipe, investe mais em produtos para o corredor. Sim. Cadê o carbogel? E eu percebia que você ainda tinha uma certa resistência, porque talvez por desconhecimento até. Mas você foi um cara que sempre ouviu e entendeu que de fato era isso. Uhum. E realmente, hoje a gente encontra quase tudo lá voltado para o corredor na Eleve Fit, mas não só na Eleve Fit. O mercado como todo. O mercado como todo, ele se transformou e isso é bom para todo mundo. Né? Perfeito. E você entendeu muito bem sobre isso. Bom, obrigado. Vamos falar do Jabuti. Nós começamos a treinar mais ou menos ali um pouquinho de 2016 para 2017. Sim. E o foco era participar da 9 de julho. Então juntava mais 2, 3 amigos e começamos esse treino, mas de uma forma bem desorganizada ainda. E aí depois surgiu a ideia de criar um nome para essa equipe. Nós éramos corredores lentos, não que hoje sejamos rápidos, mas criamos mais como uma ironia, né? Uma ironia à velocidade. Então, peraí, para participar de um evento você não precisa ser rápido, você só precisa querer. Mas querer sem treinar não é legal. Então é importante também treinar. E daí começamos a treinar, então veio a expressão jabuti. E o jabuti é um animal muito comum nas nossas terras, né? Na nossa fauna. Sim. E o lavrado é a nossa savana. Então fizemos esse link jabuti do lavrado. E o nome pegou, e o nome foi crescendo. E de 3 atletas a gente foi ganhando mais espaço. E ainda em 2017, nós fizemos um longão. Longão é a expressão que a gente utiliza quando promovemos esses treinos maiores aos finais de semana, distâncias maiores. E da parada obrigatória até a Vila São Silvestre. Acima de 10? Olha, eu tenho uma definição que é minha. Isso é muito pessoal. Tá. Longão, pra mim, é a maior distância que você faz na semana. Imagina só, Felipe, que você treina 5 dias na semana. Então, na segunda você faz 5, na terça você faz 10, 8, e no último treino da semana você vai lá e faz a distância maior. Digamos que dessa semana você faz 12. Então, o teu longão são os 12 quilômetros. Show, legal. E eu acho muito errado essa boçalidade de você não faz longão porque você só fez 12, enquanto eu fiz 20, 30. Entendi agora. Acredito que cada um tem um biotipo e uma agenda semanal de treino, né? E um foco. Sim. Então, se o meu foco é fazer 5 quilômetros, por que eu vou rodar 30 quilômetros? Entendi agora. Mas nem por isso eu não deixo de fazer o meu longão. Exatamente. Então, definição, a meu ver, definição de longão é o maior treino da semana, o treino mais longo da semana. Tá aí, pessoal, fica a dica aí, viu? Legal. Eu acho que é a forma mais prática de entender. Ótimo. E aí em 2017 nós realizamos um treinão, um longão, da parada obrigatória, quem vai ali pra Vila São Silvestre, até a Vila São Silvestre, 26, 28 quilômetros. Bom, hein? E era novidade, porque até então nós não tínhamos muitos treinos nesse formato aqui na cidade. E a única empresa que realizava a corrida de rua até então, salvo engano, era a Vagalume. Então nós tínhamos poucas corridas no estado e aproveitávamos muito essas oportunidades para treinar. Sim. Certo? E deu muito certo, as outras equipes abraçaram a ideia e nós passamos a nos tornar os queridinhos do estado. Queridinhos no sentido do seguinte, que a gente de fato promovia esse treinão. E esse treinão era quase uma corrida. Nós botávamos um carro na frente com um som e saíamos atrás correndo. Hoje, esse movimento, ele voltou com muita força em alguns estados. Eu acho que é uma tendência também para o futuro. Certo.
de tornar a coisa muito mais agradável, né? Então, em Recife tem um treinão que não lembro o nome agora, mas que faz exatamente assim, você vai com um carro de som na frente e toda a turma atrás. Top! Claro que lá... Como se fosse um trio elétrico. Exatamente. Tipo, tá. Exatamente. Legal. E nesse caso não é nem sobre velocidade, né? E dá muito certo, É o que a gente falou aqui, né, Ricardo? É sobre essa questão da convivência social ali, de momento, né? Bacana. E essa convivência, ela se fortalecia porque geralmente esses treinos, eles terminavam em algum banho. Ah, tá. Então nós desbravávamos essas vicinais de Boa Vista muito. Agora tá mais complicado porque chega final de semana, você tem 3, 4 corridas, fica difícil a gente se planejar. Mas é algo que para 2026 está nos nossos projetos. Legal. Investir mais nesse tipo de treino, certo? E deu muito certo esse treinão e quase todas as semanas a gente fazia isso e foi ampliando o grupo dessa forma. Bacana. Dessa forma. Mas o grupo precisava se organizar melhor, então nós criamos algumas regrinhas, adquirimos camisetas e então o grupo foi ganhando uma marca, um nome. Isso. E esse nome foi se fortalecendo. E aí começamos a treinar não só para correr a 9 de julho, mas outras corridas, inclusive fora do estado também. Então, desde 2017, nós somos muito conhecidos em Manaus. Legal. E a gente tem uma conexão muito boa com as equipes do Amazonas. Que lá tem muitas também. Nossa, né? tem muitas. E muitas equipes lá surgiram nessa época, né? Uma história recente, nós fomos para a Maratona de Manaus. Sim. E quando nós chegamos lá para fixar nossa tenda, não tinha espaço em lugar nenhum. Porque, enfim, todas as equipes lá já tinham se posicionado. Certo. E aí, uma das equipes, conversei e o representante falou, Ricardo, nós temos um respeito e uma admiração muito grande por vocês. Olha. Porque sempre quando nós vamos a Boa Vista, nós somos bem recebidos. Então vamos fazer o seguinte, aqui onde está esse espaço aqui da minha tenda, que cabe 2, nós vamos recolher para cá e sua tenda vai ficar aqui do nosso lado. Muito bom isso. Né? Então a corrida ela gera essa conexão também positiva, de interação. A gente sempre fala às vezes de rivalidade, mas lá na ponta, no final das contas, a gente precisa se unir. E esporte é isso. Nós somos unidos. Esporte é união, né? Esporte é união. Muito bom. Olha, muito legal mesmo. Como o Ricardo, eu já tinha comentado com ele, o intuito do nosso canal aqui, né, do nosso podcast, é falar sobre o empreendedorismo, né? E essa ideia que surgiu aqui em 2017, com 3 amigos que fundaram, né, a equipe, é um empreendimento de fato, né? Você pode empreender em qualquer cenário, qualquer tipo de negócio. E aí ele foi entendendo que precisava formalizar, né? Tipo, em que sentido? As regras, né? Ter a sua identificação da sua marca, né? E a coisa foi crescendo. Hoje estima-se mais ou menos quantos participantes, Ricardo, do grupo, da equipe, no caso, Olha, né? Com esse boom de 2022 para cá, nós crescemos absurdamente. Então hoje nós contamos com mais de 2.500 integrantes espalhados pelo estado e também em outros estados. Interessante. Então nós temos, e as redes sociais também, essas facilidades que a tecnologia traz pra gente, ajudou a fomentar e ampliar as nossas bases. Então hoje nós temos uma base em Iracema, um time muito forte. Olha. Nós temos um pequeno time em Caracaraí, em Alto Alegre, em Bonfim, nós temos uma família muito legal em Bonfim também. E assim a gente vem se ampliando gradativamente. Claro que a nossa como se base fossem franquias, né? Exato. Assim, trazendo uma analogia, né? Isso. Criando vários polos, né? De corredores. E tem uma coisa também, Felipe, a gente não cobra para o atleta Eu já ia fazer essa pergunta. Parte. Só que hoje nós pedimos uma contribuição que não é obrigatória. Por quê? Porque nós temos atletas que têm uma condição financeira para colaborar, mas a grande maioria não. Nós temos atletas que vivem em abrigo e que, na verdade, precisam do nosso suporte, que tem na corrida de rua uma válvula de escape para enfrentar alguns problemas. E essa contribuição ela é minimamente para, como que eu posso falar? Para aparelhar a equipe. Então, se uma tenda não funciona mais, vamos comprar outra tenda. Se uma mesa não tá legal, o lençol é curto, a equipe cresceu muito, o lençol é curto e a gente precisa desses materiais para poder aparelhar o nosso time.
E tem funcionado. Então, por exemplo, nós temos ações sociais, nós vamos realizar uma ação social Conte com ela Fit, já nesse falei pra sábado você. agora, Opa. uma ação social voltada para crianças do abrigo. É algo que eu falei para o nosso time. Deixa eu aproveitar aqui logo, Ricardo. Pronto. Sábado. Sábado, 7 horas da manhã. Peraí, vamos lá. É uma corridinha kids voltada apenas para as crianças do abrigo. Uhum. Esse Vai ser evento aonde? vai ser feito em parceria com o Exército, com a Operação Acolhida, entre outras agências também. E é um evento voluntário. É uma forma de nós mostrarmos um pouco da corrida de rua para essas crianças e gerar essa interação. Todos os anos a gente promove algum tipo de ação social. Ótimo. Ano passado nós fizemos uma comunidade indígena. No ano anterior nós fizemos uma corrida kids num polo agrícola, geralmente em lugares... Eu lembro dessa. Lugares assim, Felipe, que às vezes o poder público não está tão presente. Tá. Né? Onde não tem uma praça. Isso. Então, e é muito prático e é barato, porque nós levamos lanche para as crianças. Vai ter cestas básicas. Não é nem nessa pegada. E Não. claro que eu quero contar Tá. com a LF Fit, Tá, porque vamos. Porque as crianças, elas precisam, às vezes não é nem um brinquedo, mas se sentirem acolhidas. Isso. Então, o lanche das crianças vai ter. Tá. As medalhas, você tem uma ideia, medalhas são medalhas que sobram de eventos que a gente ajuda a promover. Sim. Para cortar gastos, Isso. né? Uhum. Então, Mas traz uma significação para a criança que está recebendo, claro, né? claro, Isso, claro. Isso é muito bom, fantástico. O corredor de amanhã, ele pode ser formado hoje, né? Ele começa hoje nesse processo, inclusive os talentos também. Total. E onde é que vai ser o local, Ricardo? Vamos lá. Uhum. Sábado, dia 6 de dezembro, Uhum. lá na pista de atletismo do Parque Anauá. Perfeito. É uma pista nova, já Ótimo. Já oficiamos o Estado já autorizou que a gente fizesse esse evento, e aquele espaço também serve para isso, para essas iniciativas sociais. E eu acho que o nosso grupo não seria o nosso grupo se a gente não promovesse esse tipo de ação. Sim. Para mim, fechar o ano seria um vazio muito grande não ter promovido algo social Muito bom. para as nossas crianças. 6 horas da manhã. 7 horas tá. começa a largada, mas 7 horas. geralmente é um evento muito rápido. É porque é infantil, né? É infantil, kids, né? menos de Uhum. uma hora a gente consegue Tá. fazer o evento. Uhum. Contamos Legal. aí com os parceiros. Vamos divulgar, tá, aqui pela Rádio 107 FM. Depois pode enviar para mim o card que eu coloco pra gente estar divulgando aqui durante a semana também pra rádio, tá bom? Legal, obrigado. Poxa, Ricardo. Então, assim, não é apenas uma corrida, né? Você tem toda uma parte social envolvida também, né, Ricardo? Com a questão dos atletas hoje que estão cadastrados, né? E que fazem as suas contribuições de maneira voluntária, gera retorno, né? Para a sociedade, para todo o entorno também, né? Eu sei que você também, como você mencionou, tem atletas que não têm condições financeiras para arcar com o investimento do esporte, como, por exemplo, às vezes um tênis, né? Sei lá, um equipamento, uma suplementação, né? E aí é onde entra a equipe, é isso? Onde entra a equipe e onde entram os parceiros também. Tá. Uhum. Hoje vocês contam aproximadamente com quantos parceiros? Tem exatamente... Nós temos a grande parte dos nossos parceiros ofertam descontos em suas lojas. Como a Neleve, por exemplo. Exato, né? exato. Uhum. E os próprios atletas têm contribuído com a inscrição de um, de outro. Uhum. A gente tem ajudado dentro das nossas possibilidades. Uhum. Nós recebemos tênis Uhum. de doação, sejam tênis novos ou tênis usados, Uhum. e repassamos para aqueles que atendem alguns critérios, Tá. seja o critério de necessidade, seja o critério de envolvimento com o grupo. Então, são pessoas que geralmente contribuem muito, assim, que ajudam, né, mesmo não tendo uma condição financeira, mas estão ali presentes, ajudando de alguma forma. Então, nós temos profissionais, por exemplo, que no treino fazem um aquecimento, outros que iniciam o treino. Tem aqueles que cuidam da mesa de fruta, do lanche, Sim. aqueles que organizam lista. E aí a gente está nesse meio ali, ou seja, eu não estou sozinho, né? Existe uma equipe por trás. Quantas pessoas aí? Nossa, a gente tem, às vezes contamos da com equipe de 20, 30, 40. de staff, né? Exato. Uhum. Tem uma galera que ajuda muito. Muito também, né? Fazer a coisa. Poxa, eu tava vendo aqui um dos números, Ricardo, que em 2023 a Jabuti foi premiado com a maior equipe da 9 de julho, né, em 2023. Eu acho que vem se repetindo isso aí já por alguns anos também, né, porque hoje vocês são a maior equipe, né, dentro, olha, mais de 540
atletas inscritos, né? Eu percebo que vocês têm também um acesso muito grande com órgãos públicos, né? Com empresas dos setores privados também. Para você, como fundador e juntamente com as pessoas que fundaram juntamente com você, né? Como é que é para você esse reconhecimento do Estado, né? Com a principal corrida hoje, principal equipe, perdão, do Estado, né? Hoje, assim, o que significa isso para vocês aí, essa retribuição, né? Bom, primeiro entender que não é certo da minha parte dizer que somos a maior equipe. Tá. Mas nós somos uma das grandes equipes do estado, não só o estado de Roraima, mas da região norte. Isso é fato. Aos pouquinhos, nós ganhamos espaço dentro da iniciativa pública e privada. Perfeito. Então, mas isso sempre é feito e se fortalece ainda mais quando os demais líderes, as demais equipes se unem. Porque aí não se torna um samba de uma nota só. Sim. Então, algumas situações a gente vem conseguindo, por exemplo, até a pista de atletismo do Parque Enauá, os grupos utilizam lá, mas por meio de um acesso de apoio das demais equipes para que a gente conseguisse utilizar aquele espaço. Que bom. Ultimamente, nesse ano e ano passado, por conta de algumas fatalidades que ocorreram, os grupos se uniram e a prefeitura se voltou um pouco mais a olhar para esse público no sentido de reforçar alguns pontos, com segurança. Lá no final da Vila Roy, sem que atrapalhe o trânsito, nós conseguimos também uma autorização para utilizar uma meia faixa da via para poder fazer os nossos treinos. E quando eu falo não atrapalhar o trânsito, nós temos que entender que nós não somos os donos da razão. Sim. Nós temos sempre que pensar que existe o outro lado da moeda. Eu não sou a favor e não concordo que devemos pensar diferente de impedir o cidadão de sair da sua casa para ir para o hospital, levar o filho na escola, por conta de um treinão ou por conta de uma corrida. Certo. Nós temos que pensar que cabe todo mundo no mesmo espaço. Basta se organizar. Então, a nossa briga é essa. A nossa briga é que o corredor de rua ele tenha um espaço para ele, certo? E isso parte dessas negociações, dessas conversas, e deixar bem claro, o Jabuti do Lavrado não tem nenhum vínculo político com ninguém. E eu acho que esse o sucesso da equipe se deve muito a isso. Agora, nós dialogamos com o poder público municipal, com o estadual, a Câmara de Vereadores, a Assembleia, para que a gente possa pensar coletivamente em políticas públicas que sejam vantajosas e positivas para a comunidade como um todo. Legal. Esse é o papel do grupo também. Perfeito. E sobre essa questão do impacto social, enfim, vamos falar um pouquinho já sobre segurança de corrida também, né? Que é importante falar. Você falou mais cedo a respeito das equipes hoje estarem nos interiores também, né? Esses polos hoje eu acho muito bacana porque as pessoas se identificam muito com a Jabuti do Lavrado, né? Quando às vezes estão iniciando, nossa, para que equipe eu vou entrar? Pô, Jabuti do Lavrado é mais conhecida hoje. Não em falando das outras que eu conheço, sou amigo de vários outros, vamos colocar assim, fundadores de outras equipes também, mas existe essa identificação, né? E a gente sabe o quanto que o esporte também ele salva vidas, né, Ricardo? A gente estava falando também sobre essa questão aí mental, né, também, né? E a gente sabe que nos municípios, né, as pessoas precisam de um lazer, alguma coisa que gere uma coisa fora realmente da caixa, não ficar só na rotina, né? E você percebe isso também, Ricardo? Como que essa questão mental, saúde mental, na verdade, né? A equipe, ela gera isso. O relacionamento, ele é muito bom. Legal. Esse relacionamento. Nós temos casos dentro da nossa equipe de pessoas que trocaram os remédios antidepressivos pela corrida de rua. Bacana. E isso tem sido muito positivo. A ansiedade... São relatos que nós recebemos quase todos os dias. Eu sei que muitos que entram no grupo, que nos procuram, têm um foco similar. Ou criar novos hábitos, e aí onde se insere a corrida de rua, ou buscar mais qualidade de vida,
ou emagrecimento, ou fazer um esporte novo, ou enfrentar uma depressão. Uma depressão, né? Então nós temos casos, sim, de pessoas que trocaram os remédios por uma caminhada, depois começaram a correr e hoje estão no pódio. Olha aí. Principalmente o público mais idoso. Sim. O público mais idoso que está naquela fase ali, não sei. Aposentou, né? E aí? E aí descobrem, às vezes, na corrida, uma oportunidade de fazer algo diferente e que ainda os tornam campeões. Bacana. Eu tenho observado algumas trajetórias aí, até os nossos clientes mesmo na loja, esse público da terceira idade, né? Da melhor idade, na verdade, né? Que se chama, né? Indo bastante comprar sua suplementação lá conosco, conhecendo um mundo novo, literalmente, né? Algo que realmente nunca tinha sido despertado, muitas das vezes, durante a sua vida. E aí, após, né, os seus 60 anos, após a aposentadoria, começam a praticar uma atividade física, né? E gera ali, na verdade, muitas das vezes, um novo significado da vida mesmo, né, Ricardo? A pessoa começa a se identificar com um novo propósito, né? Um novo propósito, estimular a saúde, estimular o bem-estar, né? E a gente estava falando sobre essa questão, tem o Setembro Amarelo, né, que lembra bastante aí essa questão da depressão, né, quando a gente fala também de outras coisas que realmente acabam comprometendo a saúde mental, até mesmo essa convivência social com essa interação dentro da equipe de corrida, né? E aí eu acho que um fica motivando o outro ali, né? Vamos lá, olha, tem corrida tal dia, vamos fazer o treinão. Hoje, inclusive, é dia de treino, segunda-feira, toda segunda-feira ali na Villeroy, que você mencionou, né? Fica o convite aí. Olha aí, pessoal. Às 19 horas, na frente lá daquela academia, a Skyfit, nós nos encontramos para fazer o nosso treinão. Perfeito. Isso aí, pessoal. E lá tem toda uma organização, né? Eu já participei de algumas vezes, muito organizado, o Ricardo sempre ali na liderança, organizando, falando do percurso, onde é que vai ser, geralmente 5 km, né, Ricardo? Porque cada dia da semana a gente direciona um tipo de treino. Então nós dividimos o treino por iniciante, intermediário e avançado. Então existe um planejamento semanal. E cada um corre uma distância. Pode ser 5, outro corre 8, e às vezes é sobre velocidade também. Não, hoje a quantidade de repetições, então é intervalado. Sim. Então tem sempre algo bem organizado mesmo. E falando sobre técnicas de corrida, né, Ricardo? Eu vejo que no início, né, quando eu não tinha tanto conhecimento, mas eu tenho amigos que correm hoje tudo, e aí me falaram até sobre a questão qual tipo de tênis para cada tipo de corrida, né? Até mesmo a técnica de correr, né? Como correr durante aquele período. Hoje a equipe, tanto a Jabuti como outras, eu sei que tem pessoas lá dentro que são profissionais, né? Que já são medalhistas. Esse estudo da corrida, vamos colocar assim, né? Quais são as técnicas hoje aí que você, para quem está querendo começar, o que você orienta, deixando aqui para essas pessoas que querem ou que já estão correndo, né? Quais as orientações profissionais que você passa, tanto na área de técnica mesmo, de fato? Olha, eu acho que o primeiro passo é procurar uma equipe ou uma assessoria. Perfeito. Para entender melhor, se, claro, o teu objetivo é evoluir nesse esporte, procurar um alto rendimento. Eu acho que o primeiro é procurar uma equipe. Mas, paralelo a isso também, é importante você fazer uma autoavaliação e também procurar um profissional médico para fazer uma avaliação, né, antes e não só nesse esporte, como qualquer outro esporte. E essa conexão com a equipe, na verdade, ela tem muitos fatores positivos, por isso que eu recomendo. Por quê? Os atletas nos procuram para saber qual tênis comprar. Pedem para a gente observar se a pisada está certa ou está errada. Isso. Muitos consultam quase todos os dias. Eu estou sentindo uma dor aqui e ali. Então nós temos também colegas que são fisioterapeutas que ajudam nesse processo de orientação. E às vezes a orientação ela parte de quem tem experiência mesmo no meio. Então, olha, qual tipo de terreno você está correndo, qual a frequência de treino que você está fazendo na semana. Às vezes não está legal, às vezes está errado. Às vezes também é interessante começar devagar, sabe? Na maioria das vezes é isso, para dar um reajuste ali e de repente conseguir evoluir.
além, e eu acho que é o principal, essa troca de experiências com outros atletas. Essa para mim é a função principal da equipe, e para quem está começando é o que eu recomendo. Trocar ideia, conversar, verificar se está legal, se está legal o treino, se está legal o tênis, se o horário de treino está bom, se a quantidade de vezes na semana também está legal. Então o grupo ele trabalha muito em cima disso. Pronto. E tem um outro detalhe muito importante, que é a questão da alimentação, da dieta que a pessoa está fazendo também, né? Porque eu sei que existem dietas que auxiliam muito na hora para gerar energia também, né, Ricardo? A gente fala muito sobre isso daí. Ou seja, existe uma parte médica, profissional também, nutricional, né, fisioterapeutas, ortopedista que faz toda a avaliação também de tratamento, muitas das vezes, né? Porque, como a gente mencionou, é como qualquer outro esporte do qual você gera ali uma certa frequência e como é um esporte de impacto também, né? Exige, na verdade, cuidados, né? E descanso também, né? Como você mencionou. Às vezes a pessoa quer correr, bem dizer, quase todo dia, mas, cara, tem que descansar também. O músculo precisa descansar, né? A musculatura como um todo. E descanso é treino. Perfeito, é isso mesmo. Falando sobre a parte de alimentação e rotina, muitos ali que antes tinham uma rotina de final de semana, vou aproveitar, vou fazer um churrascão, vou me divertir, ficar até umas horas acordado. E muitas pessoas dentro da equipe mudaram a sua vida também, os hábitos, né, Ricardo? E existe, claro, um momento que você precisa descontrair também, mas quando você cria uma rotina, um hábito, né, de corridas, né, final de semana, as pessoas começaram a ganhar mais qualidade de vida, né, Ricardo? Você deve ter casos aí também, daí, pessoas que já passaram por esse processo, né, de mudança de hábito, né? E o que isso gera aí no entorno dessa pessoa? Olha, é o que mais acontece. Eu sou um exemplo disso. Tá. Então, na sexta-feira, há 10 anos, sexta-feira saía do trabalho e ia para um happy hour. Que não é ruim, tudo bem, tudo certo. Isso, Mas se tem um treinão no sábado, aí eu já me reservo na sexta para descansar, para que no dia seguinte consiga fazer um bom treino. Legal. E o churrasco não saiu da minha vida. Socialmente a gente, sim, de vez em quando bebe também. Mas tudo controlado e dentro de uma limitação, lembrando que não existe evolução se a gente misturar demais as coisas. E hoje a corrida ela tem proporcionado algumas experiências interessantes. O Belmarx tem um projeto 100% Você, que é uma corrida. Verdade. Que envolve corrida e festa. Então a corrida é uma festa, mas é uma festa que vem de saúde. E olha que ele tem mais de 70 anos, né? Mais de 70 anos. Eu fiquei, rapaz, surpreso. E é um cara jovial, né? Tá em cima dos palcos, fazendo alegria para as pessoas através da música, obviamente. E ele agora conseguiu juntar as duas coisas que são excelentes, né? Porque, pessoal, corrida, aquele êxtase, né? Aquela coisa toda, aquela alegria, pessoal, você tá gerando o hormônio da felicidade ali, né? Que é a endorfina, a dopamina, né? Perfeito. Né? Então, tu imagina, poxa, eu gosto de me divertir tomando a minha bebida alcoólica, por exemplo, e tal, mas ali na corrida também tu vai conseguir essa energia, essa alegria. Geralmente, né? Eu organizo o meu dia com uma corrida, com uma caminhada. Legal. Durante esse percurso, a gente planeja muita coisa. Sim. Isso pra mim é essencial. Então a corrida ela ajuda muito nessa... Oxigena o cérebro, de fato, né? Oxigena. Não é só ali os pulmões, não, viu, pessoal? Oxigena o cérebro, faz ele trabalhar também, né? Essa caminhada que você falou é muito bacana mesmo. Às vezes você que é casado, tem a sua parceira ou parceiro, tirar um momento desse aí, né? Só o casal, fazer uma caminhada, isso aí, cara, gera uma conexão muito boa, né? Eu aqui acolá com a minha digníssima, a gente faz isso aí pelas praças da cidade, né? A gente vamos dar uma volta ali de tardezinha, vamos conversar, bora fazer um planejamento, às vezes, sei lá, ano que vem, vamos pensar em ideias novas, né? E aí você sai, vai caminhando e vai falando, isso aí é fantástico também, né? Às vezes não é só a corrida não, uma caminhada já, né, Ricardo? Né? Já ajuda muito também, né? A gente tem que pensar assim, que o campeão, a campeã, eles não são somente aqueles que estão no pódio, mas aqueles que procuram mudar de hábito. Isso. Então é uma conquista, uma vitória você buscar a qualidade de vida. E buscar a qualidade de vida é uma vitória. Perfeito.
Perfeito, muito bom mesmo, né? Seja campeão da sua vida, né? Do seu entorno. E a gente estava falando sobre essa questão de você gerar energia positiva para as pessoas que estão no seu entorno, né? Eu acredito muito nisso daí, né, Ricardo? Você iniciou e as pessoas que foram ali próximas a você, umas conectaram, outras não, né? E aí, claro, sem problemas também, né? Identificação de propósito, né? Então, e assim, pessoal, que fique bem claro também, eu acho que, uma opinião minha, eu acredito que seja do Ricardo, ninguém vai julgar o outro por isso, né? E, cara, é propósito, né? Eu tenho um propósito na minha vida que é viver bem, saudável. Ok, agora se a outra pessoa, né, não quer também, vamos respeitar as pessoas, né? Acho que tem que ter isso muito bem claro aí na questão, porque senão fica aquela coisa, o cara é chato, virou chato, não vou andar mais com aquela pessoa e tal. Não, tem que ter respeito também pelo outro, né, Ricardo? E aí, naturalmente, a pessoa vai começando a perceber, caindo a ficha também, né? Falei, pô, eu acho que eu tenho que começar a cuidar da minha saúde também, né? E aí, tá vendo, o Ricardo tá bem e tal, né? O físico dele, e é aquilo que você falou. Em nenhum momento também você se abdicou, né? Dizia assim, cara, eu gosto do meu churrasco, gosto em algum momento ou outro da minha descontração, mas eu tenho uns compromissos com a minha agenda também e são 2.500 atletas que tem você como referência também, né? Falei, o Ricardo tá na linha de frente aí, junto com as pessoas do staff dele, mas ele também tem um momento de descanso, como qualquer outra pessoa, né? Mas são os compromissos, né, Ricardo? Você tem que aprender a lidar com seus compromissos, as suas agendas, né? Seria isso, mais ou menos, né? Eu posso falar propriedade porque eu gosto disso, eu gosto da corrida, eu gosto de me envolver, eu gosto de contribuir. É verdade. De se sentir útil. Uhum. Mas a verdade é que eu lembro recentemente que eu fiz esse comentário num treino. Sim. Eu cheguei no treino, comecei a calçar o tênis e tava um dia assim, chateado com alguma coisa, e não queria ver gente, não queria estar naquele treino. Então nessas situações é melhor ir para casa. Sim. Né? Porém, quando eu botei o tênis no pé, que eu encontrei a primeira pessoa na minha frente, mudou. E mudou por quê? Porque o que você recebe também te transforma. Isso. Você olhar no sorriso de alguém que está ali, às vezes pela primeira vez, com a esperança de fazer um treino diferenciado, de conhecer gente nova, de fazer algo que para ele ou para ela naquele momento pode transformar a sua vida. É verdade. E aí você recebe também uma carga positiva, de energia positiva. Isso. E teu dia muda. Verdade. Então, constantemente, quando eu me sinto decepcionado com alguma coisa, eu não me afasto. Eu vou lá. Porque lá eu vou encontrar outras histórias legais, uma conexão boa. Eu acho que isso é um dos fatores que tem gerado esse boom de assessorias, de grupos e de corrida mesmo, como um todo. Bacana. Há uma estimativa de que os grupos de corrida de 2024, 2025 aumentaram mais de 100%. Caramba. Seja para... Dobrou, né, então? Dobrou absurdamente. Sim. Sejam pessoas que procuram assessorias à procura de um alto rendimento. Sim. Então é interessante procurar uma equipe especializada. Tá. Ou que, além disso, também procuram sociabilizar. Perfeito. Procuram conexão. Perfeito. Isso também tem um papel importante. Isso é legal. Até pra gente fechar essa parte aí, mas eu tava vendo a questão do mercado imobiliário, como que aumentou a parte de apartamentos, né, e pra fora, né, que eu digo, né, com um quarto apenas, né, e aí as pessoas estavam falando muito sobre essa questão da individualização das pessoas, as famílias são menores, né, muita gente realmente morando sozinho. Mas aí vem outro cenário que a pessoa fica precisando socializar, né? E aonde que ela vai encontrar esses meios de socialização? E aí entra as equipes de corrida, né? As corridas, a pessoa, eu não tenho... cheguei numa cidade nova, por exemplo. Cara, vai uma corrida de rua aí que tu vai ver que vai conhecer a gente, meu amigo, né? Né? Aí você vai começar a socializar e vai entendendo que, poxa, é legal tá convivendo em grupos, né? Em equipes, né? Que são... A gente fala da questão da corrida, né? Mas é como um todo. Ou seja, é libertador também isso daí, né? Olha, em 2018, mais um grupinho aqui do Jabuti, nós fomos participar da Maratona de Buenos Aires. Legal. E eu não estava no momento legal. Parei de treinar, estava meio que decepcionado com a corrida.
e fui para a prova, para essa maratona. E ao chegar no ambiente da prova, aquela conexão de outros corredores também já mudou um pouco ali aquela sensação. Foi dada a largada. E aí, no determinado momento, logo no início da prova, eu olhava para o lado direito, via um atleta PCD. Olhava para o lado direito, um cara que não era brasileiro. E eu percebi o seguinte, peraí, todo mundo tem problema. Mas o que essas pessoas buscam aqui, e que eu também busco, é uma vitória. Vitória não pensando em chegar em primeiro lugar, mas concluir bem a prova, fazer o meu melhor. E a corrida, ela te leva para frente. Ela te leva para frente. Ela não te leva para trás. E todo mundo caminha com o mesmo objetivo, que é alcançar uma meta. Quando a gente tem meta, quando nós temos objetivos, é muito mais fácil lidar com a qualidade de vida. Então, aquilo mudou totalmente. Eu fiz a melhor prova da minha vida, fiz uma prova para quase 3 horas, né? Um pace absurdo. E a corrida, ela gera esse estado de flow, que é aquela sensação plena. De alegria, de esquecer todos os problemas e simplesmente estar ali, curtindo aquele momento. E você curte esse momento porque você não está sozinho, você está ali com milhares de outras pessoas também que buscam a mesma coisa. Muito bom. E isso é muito positivo. Fantástico. Gostei dessa frase aí, a corrida te joga pra frente, né? E literalmente, né, é isso mesmo. Ricardo, hoje falando sobre números, aproximadamente quantos grupos de corrida tem, equipes de corrida hoje no nosso estado? Você tem uma noção mais ou menos? Olha, no nosso estado, porque toda semana surge um grupo novo, isso não é ruim, isso é bom. É bom porque a gente acaba um pouco com essa polarização de 3, 4 grupos maiores. É interessante, sim, que nós tenhamos mais equipes. Bacana. E, sinceramente, eu não sei te falar exatamente o quantitativo, mas nós temos mais de 20. Eu tenho certeza. Bastante. Se a gente levar em consideração que quase todos os municípios hoje têm um grupo de corrida, mais de 30. Legal. E cada um com a característica específica. Nós temos grupos de igreja, nós temos um grupinho que é feito de grupo de amigos, bacana, outros de academia e por aí vai. Surgindo, cada um com o seu objetivo. Exige algum tipo de registro de esporte, alguma coisa assim ou não? Você cria... A ideia de ser grupo de corrida é ser menos burocrático possível. Nós ensaiamos, o Jabuti Lavrado ensaiou a possibilidade de se transformar numa associação. Isso é um processo que ainda está engatinhando. Porque quando a gente fala em associação, que eu digo assim, Felipe, você vai ser o diretor de esporte. Sabe o que o Felipe faz? Peraí, é mais uma obrigação pra minha vida, eu não quero. Aí no final das contas é só o presidente aqui que assume toda a bronca. Pois é. Mas é uma forma de deixar a coisa mais organizada, até mesmo concorrer em alguns editais, para que a gente possa fomentar algumas iniciativas, alguns projetos. Bacana. Então nós estamos engateando nesse sentido. Mas hoje a única coisa que a gente faz mesmo de diferente é pedir essa contribuição, que não é obrigatória, contribuição de R$10. Olha só. Imagina só, R$10 por mês. Com algo que a gente investe na tua saúde. Isso. Então, assim, é bem irrisório, né? É bem irrisório, porque o nosso objetivo não é enricar, não é cobrir os custos, né, exatamente, Ricardo? Ali, para quando você chega lá, pessoal, quem for participar das corridas, dos treinos, né, na verdade, juntamente com a equipe Jabuti, como os outros também, certamente, são bem organizados também, aí você encontra lá água, encontra frutas, né, encontra ali um som mecânico, né, que ajuda ali na energia. Então, tem todos esses detalhes aí, tem um custo envolvido mesmo, né? Nós temos os nossos eventos que são consolidados. Nós temos o aniversário da equipe, que é uma corrida muito legal, uma corrida festiva. Nós temos o Arraial, que é uma oportunidade do pessoal se divertir. Nós fizemos há 2 semanas a nossa confraternização também, que foi um momento muito legal, de equipe, mais de 300 pessoas participando dessa brincadeira. E nós temos essas ações sociais também durante o ano, que é bom para a nossa alma. Com certeza, isso é importantíssimo. Com certeza. E falando sobre negócios que são atingidos, né, em consequência do movimento das corridas, tem, claro, a Eleve Fit, que a gente teve que se reestruturar nesse sentido. Temos aqui algumas marcas, como por exemplo, que está com a gente já como parceira, que é a Dobro. Temos aí a Z2
Pace e a Liquids, que são realmente marcas que surgiram, né, Ricardo, durante esse movimento de corrida, né? Até então não tinha-se tantas suplementações voltadas, de fato, ali para o corredor. Eu lembro que na época que a gente abriu a loja, tinha mais aqueles carbogel de marcas assim, não tinha uma tecnologia, tá? Não tinha tanta tecnologia, não tinha tantos eletrólitos, ali não tinha tanto potássio, sódio. Em um produto como esse aqui, que a gente tem aqui na mesa, né, que são o carbogel, esse aqui, por exemplo, sem cafeína, tem uma concentração mais alta de carboidrato, sódio também. Ou seja, as empresas começaram a entender o atleta, né, o atleta amador, porque antes certamente sempre houve suplementação para o profissional, ok, né, é aquele corredor que a gente vê na televisão, participa de Olimpíadas e tal, tem as maratonas, né, mas aquele corredor que está ali todo dia, não tinha uma suplementação voltada para esse cara, né, para esse profissional. E agora você encontra nas lojas locais, né, o que é muito bom. Esse é um mercado que cresceu, que está sendo atingido, mas tem outros mercados, né, Ricardo? A gente estava falando mais cedo, aí vai ter o quê? Olha, a corrida de rua, há um levantamento, uma estimativa, na verdade, que a corrida de rua ela movimentou, nesse ano de 2025, mais de 1 bilhão. Mas isso só com inscrições. Caramba. Aí vamos pegar aquilo que é atrelado à corrida de rua. A medalha, isso, tem um alto custo. A camiseta, falar sobre geralmente, de poliamida, que é um custo mais alto também. A premiação, sim. Que mais? Número de peito, sistema de cronometragem, staff, estrutura, ou seja, montagem, instalação de palco, som, iluminação, DJ, isso. Saúde, com assim, estrutura com ambulâncias, né? Isso, seguro também. Seguro. Além de outras questões que estão ali diretamente ligadas, como por exemplo, falamos agora há pouco da fotografia. Nossa, esse mercado ele bombou também. Muito. Porque as pessoas querem se ver. As pessoas querem se ver. As nossas praças, também, marketing, né? Marketing também, então, aí é o tênis da hora, o tênis do último lançamento, tênis com placa de carbono, e aí roupa, de modo geral. Sim. Fisioterapia. Ei, pessoal, olha aí. Como que mexeu de fato com esse comércio, né? E aí entra, para finalizar, entra a suplementação. Sim. E ajuda de verdade, né, Ricardo? Aquele atleta que só conseguia, sei lá, 5 km, com suplemento ele chega aos 10 agora, mas bem, né? Obviamente que você tem que saber tomar, né? Pois é. Não adianta... Ontem mesmo a gente estava conversando com os colegas, atletas experientes sobre isso. Sim. Que às vezes a gente toma uma dose desse carbogel de forma errada. Então, na hora certa, uma distância certa. Com ou sem cafeína, né? Em que momento, né? Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de cafeína, gente. Nem todo mundo pode consumir cafeína. Então, por isso que é importante fazer uma avaliação prévia também. Agora, de fato, ajuda. E uma coisa que eu explico é o seguinte: você faz 10 quilômetros num treino e você não consome nada, certo? Mas você faz num ritmo, digamos que um pace de 5 por quilômetro. Sim. Aí você vai pra prova fazer 10 quilômetros, você não vai fazer um pace de 5. Geralmente você faz num ritmo mais rápido. Entendi. E acha que não vai precisar de um carbogel também. E às vezes não precisa, de fato. Aí você faz a prova e quebra lá no quilômetro 8. Pois é. Né? Cai o rendimento ali, né? Cai o rendimento, isso é natural. Isso. Aí você faz o contrário. Não, eu vou consumir então. Quando chegar lá no quilômetro 5, você consome. E termina a prova bem. Só que você termina a prova bem e acha que o carbogel não fez a diferença. Ou um isotônico. Porque você não teve um rendimento melhor. Sei. O que as pessoas têm que entender é que, às vezes, a função da suplementação não é exatamente dar um rendimento melhor, mas impedir com que você quebre, com que você tenha um prejuízo durante a prova. Ou seja, está ajudando muito, muito. Eu tenho escutado vários relatos, né? Por exemplo, até a questão de cãibra, ou seja, a falta de potássio, né? A falta de sódio, né? Então, ali você repôs, você não teve... você não teve aquele desconforto que é da cãibra. E aí a pessoa, mas eu tô bem, mas cara, você suplementou, né? Eu não consegui chegar no pace, né? Que o pace falado seria o tempo versus... a velocidade ali. A velocidade, né?
Velocidade por quilômetro, é isso? Isso. Tempo. Então, assim, mas a suplementação, ela ajuda nesses detalhes, né? Na compensação, às vezes que o teu corpo não fosse conseguir só com a forma de alimentação, mas ele vai entrar nesse momento da quebra, né? Como você falou, né? É importante você também procurar, né, como a gente falou várias vezes aqui, o profissional médico, fazer seus exames. A questão da cafeína, pessoal, é coisa séria mesmo, como o Ricardo falou. Você que é hipertenso, tenha total cuidado. Na dúvida, não utilize nada com cafeína. Procure seu médico. Eu acho que não precisa nem procurar um médico para saber que numa corrida de 5 km, 17 horas, calor escaldante, num ritmo muito forte, não tem necessidade. E não é seguro, não é legal você tomar um energético, um carbogel com cafeína, porque aquilo vai afetar a sua saúde, de certa forma. Sim. E basta, qualquer pesquisa que você fizer, já identifica isso muito fácil. Esses cuidados é importante, os corredores. Olha, Ricardo, poxa, legal. Eu acho que o nosso bate-papo aqui é sobre essa questão da saúde, da corrida, tem auxiliado bastante aí e vai poder auxiliar, né, você com essas dúvidas pequenas que tem sobre a questão de suplementação, aonde procurar uma equipe, o porquê de estar junto com uma equipe, tá, pessoal? Até mesmo a questão de segurança de corrida de rua, de treino de rua. A equipe Jabuti do Lavrado sempre tem ali os seus cones preparados, tudo sinalizado, tá? A gente sabe que é perigoso, pessoal, à noite, não tem jeito, você corre um risco, mas quando você está com um grupo de pessoas correndo é diferente, né? De longe o carro identifica, olha, tem um aglomerado de pessoas ali na frente, né? Infelizmente, isso serve de alerta, infelizmente, nós em pleno século XXI, a gente ainda tem que conviver com esse tipo de situação. Nós temos casos de atletas da nossa equipe que foram assediadas em treinos, então elas meio que obrigatoriamente treinam em grupo. Que não deveria ser uma obrigação, né? Mas se sentem mais seguros. Então o grupo também tem esse papel de gerar um pouco mais de segurança para as pessoas durante essas atividades. Bem lembrado. E para a gente fechar aqui, né, Ricardo, falando sobre as empresas que têm feito as suas corridas, né? Os custos envolvidos, que você até falou mais cedo, a gente sabe que não é barato hoje você fazer uma corrida, né? Planejar e executar, né? Uma corrida, né? É muito caro mesmo, Ricardo? Hoje compensa você gerar uma corrida, criar uma corrida de rua? Como é que funciona esse mercado hoje? Olha, tem que... O que tá acontecendo? Aí falando um pouco do porquê, eu entendo do porquê desse boom, né? Desse hype de corrida, ou seja, esse fenômeno. Sim. Lá durante a pandemia uma coisa ficou muito certa, muito clara. Entre verdades e mitos e fakes e verdades, foi provado que a atividade física, aqueles que faziam atividade física tinham mais resistência ao coronavírus, à Covid. E as pessoas queriam sair de casa. Sim. Então lockdown e tal, não posso sair. E queriam fazer atividade. E qual foi o esporte que procuraram depois? Sim. Foi aquele que você poderia fazer sozinho, porque ainda tinha essa coisa de não se aproximar das pessoas. Sim. E ao mesmo tempo que fosse mais acessível e mais democrático. Perfeito. E aí veio a corrida de rua. Então a corrida de rua começou a crescer absurdamente. Com o crescimento da corrida de rua, nós tivemos também um aumento expressivo também de provas. Tá. E aí eu abro um parênteses aí, a corrida é tão democrática, eu falo que é o único esporte que permite com que, um dos poucos esportes que permite com que eu corra com a minha mãe. Olha aí. Eu com 41 anos, a minha mãe com 60 e poucos anos. É mesmo, olha. Então, eu acho que num time de futebol não tem como a gente estar no mesmo campo, né? Bonito isso. Então, assim, é muito democrático, é um esporte muito democrático. Então começou-se a aumentar a quantidade de provas no Brasil inteiro, absurdamente. A ponto de, final de semana agora, nós tivemos 4 corridas na cidade. É positivo? É positivo. O lado negativo é que às vezes a gente acaba se vê preso em casa por conta de fechamento de uma via. Então isso precisa ser melhorado para 2026. E divide muito público também, né? Divide muito público, desidrata. Imagina só, Felipe, você vai lá, faz uma prova no domingo. Outra empresa vai lá e faz outra prova no mesmo horário.
E aí eu vou pra onde? Eu vou pra corrida do Felipe, da Eleve Fit, ou eu vou pra outra corrida? Então todo mundo sai perdendo. Não é que todo mundo sai ganhando, todo mundo sai perdendo. Então é preciso que a gente se organize melhor. Um planejamento melhor pra 2026. São essas metas que você pretende? Uma das que você falou, né? Eu acho que... E outra coisa, a gente não consegue mais tanto fazer treinos com grupo, gera essa conexão, por conta das N corridas de ruas que acontecem no final de semana. E eu volto a repetir, ter muita corrida não é ruim. Mas eu acho que é necessário que seja um pouco melhor revisto. E o que está acontecendo hoje com o corredor? O corredor bota o tênis no pé, sai de casa, chega na corrida, não faz um aquecimento, dá um tiro, termina a prova com as canelas doloridas, corre para casa para esperar a foto sair para poder comprar e acabou. E não tem uma conexão com a corrida de rua como um todo. Mas é um momento que não gera conexão e acabou. Entendi. E aí não treina durante a semana e na semana seguinte tá lá em mais uma prova. Para quem organiza a corrida, é bom ter esse cliente que tá ali pagando por esses eventos. Mas eu acho que esse hype, esse boom, ele tende a se estabilizar em 2026 e cair um pouco em 2027. E o que tá acontecendo? Nem todas as corridas de rua estão fechando. Eu abro uma inscrição ali, 500 vagas para uma corrida, às vezes eu consigo escrever 200, 300. Aí onde entra o prejuízo do investimento, corrida, né? Exatamente. E aí eu acho que algumas empresas, algumas instituições, certamente vão repensar se vale a pena realmente refazer essas corridas em 2026, 2027. Eu acho que vai dar uma estabilizada. Mas vai manter essa pegada aí, a corrida de rua ainda tem muito ainda para crescer. Talvez de uma forma mais organizada, porque eu acho que é importante realmente que haja essa organização. Então é isso, fica aí então a dica para 2026, esse encontro aí dos organizadores, esse planejamento. E o atleta seja mais seletivo. Observe, procure saber se aquela corrida ela tem seguro. Procure saber se a prova é realizada num percurso que permite a sua segurança. Observe, até um detalhe muito simples, observe, por exemplo, se na corrida tem grade de contenção. Porque a chegada ali é um espaço do atleta, não é de quem terminou a corrida ou de quem está assistindo. Né? Entre tantos outros detalhes também que eu acho que é importante o atleta avaliar antes de ir participar de determinadas corridas. Cuidado, nem tudo que é gratuito é positivo. Porque às vezes é gratuito, mas não há nenhum investimento, inclusive em segurança. Estrutura, né? Por isso que a gente indica muito que as pessoas façam esses treinos, porque, embora sejam gratuitos, mas existe uma preocupação ali no sentido de que sabemos que não é muita gente, sabemos que o atleta que tem que estar atento, porque quando você vai para uma corrida oficial, na sua cabeça, a rua vai estar fechada, vai estar tudo seguro. Nem sempre é assim que acontece. Não foi incomum em 2025 participarmos de corrida que não tinha uma rua fechada. É verdade. E eu entendo o lado dos órgãos de segurança, Detran, Semitran, que às vezes não tem participado de alguns eventos porque não dá para cobrir tudo. Não tem como estar presente em tudo. É claro. E aí é o que acontece. Final de semana com 4 corridas, como que eu vou ter Detran, Semitran, Semob em todos eles? Não dá. Verdade. Pessoal, então fica aí realmente a dica, do Ricardo, para que a gente possa estar atento também, você que é corredor, e procure sempre verificar se essa corrida tem uma estrutura, se tem água suficiente, se vai ter realmente de fato uma segurança para quem vai participar desses eventos que estão ocorrendo hoje no nosso estado, tá bom? Ricardo, bate-papo bom, bacana, eu acho que a gente conseguiu entregar um pouquinho aí do que a gente queria, né? Fica então o nosso agradecimento, de fato, a toda a equipe do Jabutis Lavrado, em seu nome, né? Claro, aqui conosco participando, pela sua trajetória também, e toda essa parte de esforço, né? Que a gente sabe que não é fácil, você está envolvido à frente de um trabalho tão bonito como esse, que é realmente levar esporte, saúde, vida, né, de fato, para as pessoas através desse propósito, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado.
do nosso bate-papo aqui com o Ricardo, da equipe do Jabuti do Lavrado. Fica o nosso abraço aí para todas as equipes também do nosso estado. Com certeza. Né? E se puderam aí, que contemplam, né? Na verdade, que o Ricardo está como representante, na verdade, né, Ricardo? De todo esse movimento de corridas, tá bom? E aqui a gente encerra mais um episódio do nosso podcast 095. Fica aí o nosso agradecimento à Rádio Monte Roraima 107 FM, através aí da produção do Gabriel Melo, os trabalhos técnicos aqui do nosso querido Everton Souza, a nossa diretora Cleo Rocha e também a direção geral do Padre Luiz Boteon. E até o próximo episódio. Valeu!